Saudações, meus amigos, saudações, irmãos em Cristo. Natal, mais um, 2022 vem chegando. E hoje o tema iremos discorrer um pouco sobre a história. Não apenas contos de Natal, mas estaremos indo a partir do século IV até o Natal que nós conhecemos nos dias de hoje. A história, os bastidores, as convenções humanas e no final uma reflexão profunda que estaremos fazendo. Natal no real. Então que venha o Natal. Ponte Milvia em Roma. Eu não tinha uma foto da ponte no século IV. Então é uma foto mais moderna da ponte Milvia, que ainda está lá em Roma, intacta, onde no século IV começou com uma visão do imperador Constantino. Então toda a história, para a gente ir desenrolando, a gente vai pegar lá no cerne, lá na sementinha dela, até chegar no ho-ho-ho. Imperador Constantino, no século IV, pressentiu uma batalha com o general Maxêncio. Esse general tinha um exército muito maior. E ele teve essa visão contra o general Maxêncio na ponte Milvia. Mas e aí? O que seria essa visão? E depois eu vou mostrar o símbolo com que ele enxergou nela. Nessa época, o cristianismo estava mais forte. Claro, não era nem oficializado, tão pouco aceitável. Ainda existia perseguições no século IV. Mas ele estava o quê? Florescendo. Muito mais forte do que há poucos anos após a crucificação. Então ele tem essa visão dessa batalha, com o exército dele bem menor, de Constantino era menor em relação ao exército de Maxêncio. Só que na visão, na ponte Milvia, e vendo o sol atrás dela, ele vê um sinal que entendeu como sinal da cruz, e nesta cruz tinha duas letras simbolizando o nome de Jesus. Então ele tomou fé, tomou coragem, como se aquilo tivesse sido um anúncio do alto, um anúncio de Deus, um anúncio de Jesus. Foi a interpretação que o general, o imperador Constantino, teve, Constantino o Grande, porque ali tem vários Constantinos e tem os Augustos. Depois a divisão, Augusto do Leste, Augusto do Oeste. Então tem essas várias divisões. Essa foi o primeiro Constantino, o Grande. Então, na direção do Sol, essas duas letras, que era este símbolo, e lá escrito in nox signo vinces. Ou seja, por este sinal, por este símbolo, conquistarás. Vencerás. Então ele entendeu como se fosse uma mensagem do alto, tomou coragem, animou o exército, foi e venceu a guerra. Seria mais ou menos esse símbolo com esse escrito que ele via no sol, essas duas letras. E quando ele venceu essa batalha, que não era prevista, porque o seu exército era menor, o que ele fez? Ele dedicou a vitória, no século IV, ele dedicou a vitória a Jesus. Não, eu ganhei porque foi por causa de Jesus, no entendimento dele. E aí o que Constantino fez? Ele promoveu a paz entre cristãos, aqueles que seguiam o Messias, seguiam Jesus,
e as outras doutrinas, que eram as doutrinas pagãs. Então já não tinha mais aquele rebuliço, aquela perseguição entre as doutrinas, ou seja, todas podiam, mas ainda não era oficial, decretada como religião oficial de Roma. Algumas pessoas acham que era Constantino, e não foi. Ele promoveu a paz. Isso foi no ano de 285 a 337, foi quando Constantino promoveu a paz. Até que no ano de 380, aí que começa a surgir as convenções humanas, entra as políticas humanas, eu quero isso, eu não quero aquilo. Em 380, Teodósio I decreta religião oficial romana. A partir daí que começou a bagunça. Porque por isso a gente não fala, o espiritismo é o quê? O cristianismo redivivo, cristianismo primitivo, antes das convenções humanas, antes da política, era da forma que Cristo era. Então, em 380, quando Teodósio I chega, agora é assim, agora nós mandamos, o Papa obedece, vai ser assim, a religião oficial é essa, pronto. A partir dali escambou tudo. E a partir dali começou a ter uma inversão, porque aí eles iriam perseguir os que não eram cristãos. Aí no decorrer da história, que foi muito após isso, né? A gente sabe das guerras santas, das cruzadas, onde nós matávamos em nome do Cristo. Nós levantávamos a espada para matar em nome de Jesus. Então daí que vieram essas perseguições naqueles que não eram cristãos. Tá, beleza. Aí surgiu o quê? Surgiu a necessidade de fixar uma data para comemorar o nascimento de Jesus, o tal Natal. E aí como é que faz? Século IV, depois do ano 380, como é que vai fazer? Cultura ainda muito pagã, as festas pagãs. Então, a igreja, junto com o imperador, tinham que fixar uma data de nascimento para poder comemorar, desejando o quê? Com que o povo da época não viesse mais a cultuar os deuses pagãos, porque até então era comum. Então eles tinham que dar um jeito para não ter mais o culto aos deuses pagãos. Então, o que eles fizeram? Vamos achar uma data para poder fazer isso. Mas antes de falar dessa data, o que aconteceu, fazendo um parênteses dentro do assunto, já que aqui nós conhecemos a pluralidade das existências, que dentro do Espiritismo, Kardec colocou o nome de reencarnação, ou o nascer de novo. O que aconteceu um pouco mais na frente? Por que eu falei que começou a descambar? Quando chegou o concílio de Constantinopla, Justiniano, que era o imperador, já totalmente já com a religião oficializada, a religião romana sendo o cristianismo, onde foi o berço do catolicismo, ele casou com Teodora, uma mulher muito inteligente, de muito charme. Só que Teodora era meretriz, era uma cortesã. Para o bom entendedor sabe o que é, para não ter que falar outra coisa. E ela era muito inteligente, ela participava de tudo que acontecia no governo. Aí, quando ela se tornou a imperatriz, o que aconteceu? As outras companheiras de serviço dela, as outras cortesãs falaram: viu como nós somos importantes? Viu como a nossa profissão é importante?
uma de nós é imperatriz. Teodora ficou possessa, mandou matar todas. Diz a história que foram 523. Mandou matar todas essas 500 mulheres na época, para com que isso não fosse dito. E com uma cultura, vamos dizer o termo, encarnacionista, era comum, o que eles falaram? O que ela fez, ela vai ter que reencarnar por várias vezes para poder quitar este débito dessas mais de 500 mortes que ela promoveu. O que Teodora fez? Seduzindo o Justiniano, já em seu leito de morte, porque ela faleceu primeiro que ele, ela pede: revogue, condene, persiga todas as doutrinas que falam da reencarnação, porque eu não posso pagar. O que ela pediu? Revogar uma lei natural. É a mesma coisa que um político hoje quiser revogar a lei da gravidade. Aliás, não posso conseguir fazer isso também se bobear, né? Se bobear, vou conseguir revogar até a lei da gravidade. Assim como ela queria revogar a lei da reencarnação. Então, ela fez esse pedido em seu leito de morte. 4 anos após, Justiniano faz o segundo concílio de Constantinopla e pede isso. Papa Virgílio é contra, foi preso. Se é contra, é preso. Reencarnação agora é heresia. Reencarnação é heresia. Ele obedeceu. Então Virgílio, o Papa, ele é preso. Só um parênteses para entender como é que foi o desenvolvimento. Então vamos à data. A data deveria ser substituída para o Natal. Então, qual que era a data muito conhecida de festa pagã que existia? Era a Saturnália. Substituíram uma festa pagã, a Saturnália, pelo nascimento de Jesus. E a data da Saturnália era final de dezembro, que lá se chamava o solstício de inverno, aonde se comemorava a abundância da colheita ao deus Saturno, ao deus Sol. Então era uma festa que durava 4 dias, e depois veio Calígula e passou para 5. Eram festas aonde aconteciam, deixa eu ver se eu posso falar, bacanais, orgias, inversão de valores. Existia um lugarzinho chamado vomitódromo, onde você ia lá, comia, chegava lá no vomitódromo, vomitava, voltava e comia de novo. E daí saiu um braço, uma vertente, para o que depois virou o carnaval. Que não está muito diferente. Hoje em dia muito não. Teve muita evolução não. Mas eram tanto é que depois, como virou Natal essa data, os pagãos ficaram, não, peraí, agora arranja uma data para a gente. Carne vale, a carne nada vale, o carnaval. Mas aí é outra história, outra palestra para fevereiro, para março, para a gente fazer. Então daí surgiu, aí quando veio Calígula, de 4 passou para 5, não, eu quero mais, 5 agora, 5 dias. E que era do dia 20 a 25 de dezembro, que era o solstício de inverno. Então aquela data tinha que ser substituída pelo nascimento do Jesus, que até então era a religião oficial. Então isso quer dizer o quê? Que os historiadores, eu nem precisava de falar de historiadores, para quem estudou Paulo e Estevão, já foi corrigido todas essas datas lá em Paulo e Estevão há quantas décadas atrás. Lá Emmanuel já corrigiu todas as datas da história, e com o passar do tempo os historiadores vão comprovando. Então eles apontam que o nascimento de Jesus foi entre março e abril.
entre o ano 4 e 6, antes da data com que nós conhecemos. Então, na verdade, a data foi essa. Tanto é que fala o seguinte, naquela época era inverno, por exemplo. Como é que fala que os camponeses estavam no campo? Se naquela época eles recolhiam tudo por causa do frio. Não é? É só ir pela dedução lógica para não ter que ir na história e nem estudar Paulo Estevão, aonde ali já corrige todas essas datas. Então daí pegou-se a Saturnália, esta festa que eu não vou entrar em detalhes como ela era, né? Do que eu falei, vocês multiplicam por 100. Tinha até um detalhe que eles elegiam um para ser o imperador. Pegavam um do culto que ele virava o rei, que nós chamávamos de rei Momo. O servo vestia de patrão, o patrão de servo. E ali eram aquelas inversões. Eu vestia de mulher, você vestia de homem. Então isso acontecia nas festas pagãs e depois deu origem às fantasias. Colocavam-se fantasias e por ali ia. Então eles tinham que fazer uma mudança para poder encaixar a comemoração de Jesus, de Natal. E vamos entender um pouco do Papai Noel, de um deles, né? Noel seria Natal em francês. Já em Portugal é o Pai Natal. Bonitinho, né? Pai Natal em Portugal. Mas é aquela história de presente. É o São Nicolau, taumaturgo, arcebispo de Mira, lá na Turquia, no século IV. O que ele fazia? Você pode ver que a roupa dele é bem diferente da que a gente conhece, né? Do Papai Noel. Ele ajudava anonimamente as pessoas que precisavam, colocavam presentes escondidos anonimamente, né? Para aquelas pessoas mais carentes. E essa cultura, essa moda que ele criou ali, ela foi sendo difundida ao mundo. E com o tempo, dizia-se o que após a morte dele? Que orar por este santo, o São Nicolau, você teria prosperidade, teria presentes. Então o Papai Noel que dava o presente na época foi o arcebispo na Turquia. Mas aí alguém está pensando, e isso aqui saiu da onde? Muita gente deve saber, né? Se alguém sabe, pode falar aí. A maior jogada de marketing da história, não sei se foi nos anos 50, acho que foi nos anos 50, a maior jogada de marketing da história. Da onde saiu o bom velhinho? Ô gente, dá um chute aí. Para quem não conhece, é porque eu gosto de participar, eu gosto de andar, mas hoje a câmera está aqui, não posso andar. Aê! Aí, saiu desse veneno aí, ó. Saiu desse veneno aí, ó. Foi a maior jogada de mestre, de marketing. Saiu esse aí e pegou e está até hoje. Né? Daí que saiu o nosso bom velhinho, aonde lançou-se isso aí. O nosso Santa Claus. Ele tinha que orar pelo Santa Claus, que era o São Nicolau. E eu diria hoje em dia, qual seria o único símbolo verdadeiro e genuíno do Natal? O único e verdadeiro e genuíno do Natal. Feito por Francisco de Assis, em 1223, após ele fazer um tour por todo o caminho que Jesus passou. Ele quis primeiro seguir todo o trajeto de Jesus, Francisco de Assis. Depois que ele fez tudo isso, ele volta, monta em argila e resolveu, na noite de Natal, transferir as comemorações de dentro da igreja para o bosque. Então ele levou o que? Animais, personagens, um para simbolizar Maria, outro para simbolizar José, levou pessoas da igreja e fez uma encenação teatral do presépio
no bosque nesta noite. E fez essa comemoração com os camponeses para explicar a vida, a trajetória de Jesus na noite de Natal. Isso tudo depois dele ter feito essa jornada pelo caminho que ele passou. Isso aqui que a gente tanto vê, as árvores, cada povo tem a sua. Infelizmente nós não temos a nossa, então a gente copia alguma. Mas no decorrer da história, o que nós podemos falar das árvores de Natal, cultuada por diversos povos antigos, cada qual a sua forma, e aos seus deuses na época? Houve só essa, vamos dizer, essa adaptação para o Natal com o decorrer dos séculos após o ano de 1000 e pouco. Olha para você ver, os egípcios utilizavam o cedro. O cedro associava-se a Osíris. Era a árvore que eles utilizavam. Os gregos utilizavam outra árvore, o loureiro, que era a Apolo, Deus Apolo. A azinheira, a Zeus, Deus Zeus. E a que nós mais conhecemos, a dos germânicos, porque colocavam presentes para as crianças sob o carvalho de Odin, o deus Odin. Acho que é o pai do Thor, né? É o pai do Thor. Fazia lá do Odin, o carvalho de Odin, colocava os seus presentes, que era a cultura germânica. Então isso tudo foi se transformando, se adaptando, mas o único que realmente faz sentido seria esse. Isso aqui também acontece, né, gente? Isso também acontece, não acontece? Acho que depois de velho acontece mais. Agora, por quê? Nós não somos espíritos imortais? Nós não já tivemos diversas experiências? Porque para muitos, em certa época da vida, o Natal passa a ser triste. Tem alguns motivos. Dentre eles, como eu falei, sermos imortais, nós tivemos tristes experiências nesta data. No nosso passado milenar, desde quando, ou seja, 2000 anos, desde quando o Natal é comemorado. Quantas vezes nós não já estivemos aqui animando um corpo material, passando por Natal em vários países ou aqui mesmo no Brasil. E de repente, como gatilho, naquela época que algo ruim te aconteceu em algum Natal, como gatilho quando vai chegar naquela idade que você está próximo, aconteceu com 30 anos, aconteceu com 50, aconteceu com 60, aí como gatilho no seu HD do espírito, vem aquela melancolia naquela data, você não sabe por quê, mas porque talvez há uns 300 anos, naquele Natal, você teve um desgosto. Aí nós sentimos essa melancolia, uma desavença familiar, uma morte na família, um acidente que você teve, ou um familiar teve, um Natal destruído, e por aí vai. Cada caso é um caso. Então compete a nós, com as ferramentas do Evangelho, e com a grande imensidão de ferramentas do Espiritismo, saber superar, através da nossa reforma, do trabalho no bem, da mudança íntima, né? A nos conhecer, o autoconhecimento, para estarmos mudando, para com que isso não nos afete em certa época da vida, acontecer um gatilho. Tanto é que fala, normalmente, aquele que for suicida, numa encarnação, quando ele chegar próximo da idade a qual ele suicidou, ele poderá ter novamente um gatilho, para poder estar gerando este sentimento, essa depressão, para que ele venha a cometer mais uma vez. E nós conhecemos a história de Ivone Pereira, muito dita aqui. Foram
sucessivamente, várias vezes, ela cometia o autoextermínio. O real Natal. Vamos entender. A data em si, como nós sabemos que não tem nada a ver com dezembro e nada a ver com 25 de dezembro, mas ela tem uma importância, gente. Ela tem uma importância que tem que ser mantida. Sabe qual? Porque a data ela é feita pelo comportamento global, gerando o quê? Uma psicosfera no orbe terrestre. Cada um de nós, seres, temos a nossa psicosfera, a nossa casa, a casa espírita, nosso país, nosso planeta. A psicosfera no Natal, onde muitas pessoas estão no clima, favorece aos benfeitores aproximarem de nós e executarem resgates, prodígios, esclarecimentos, encaminhamentos, porque eles aproveitam desse fluido com que nós emitimos, numa época gerada no Natal, eles aproveitam, pouco interessa se foi ou não a data que Jesus nasceu, eles aproveitam dessa psicosfera no orbe terrestre para poder auxiliar a humanidade, sendo cristão ou não. Então a psicosfera é gerada nessa data por causa disso. Natal, não por causa de uma mera data, mas como o dia que Jesus nasceu, não apenas para o mundo, mas para cada um de nós, para ti, para mim. Dependendo do caso, Natal é todo dia. Sabe por quê? Porque Jesus nasce e renasce diariamente para alguém, em algum lugar do mundo. O caso é íntimo, é particular. Por isso que sempre necessitamos de evocar o aniversariante, sempre, principalmente para aqueles que utilizam a data de 24 para 25 de dezembro, como Natal, evocar o aniversariante, mesmo não sendo a data, mas porque a psicosfera do orbe terrestre está contribuindo e ao mesmo tempo estamos contribuindo para muitos prodígios que acontecem nesta época. Então, nós devemos saber ponderar, mas infelizmente nem todo mundo, e não tem culpa, porque ainda temos os nossos atavismos da época que comemorávamos a Saturnália. Para quem nós fazemos a festa? É autoexplicativo, eu não preciso falar. Há problema? Não. Não há problema. O problema é quando perde o foco. O problema é quando há abuso. É quando perde o real sentido do que está acontecendo. E hoje em dia, para perder sentido do que está acontecendo, está muito fácil no mundo de hoje. Está muito fácil perder sentido da realidade. Não há problema nisso? Óbvio que não. É uma questão de ponderação. É questão de nós estamos comemorando o quê? O real problema. Vamos começar a entender o Natal da forma íntima de cada um de nós. O maior problema não está em tudo o que foi construído em torno dessa data. O maior problema não está aquilo que foi feito, construído, arquitetado esses 2 milênios em forma dessa data, do que é falso, do que é contrário à verdadeira razão, que é a vinda, o nascimento do Cristo Jesus. E o Cristo, que não é sobrenome, ele é um Cristo planetário, onde cada planeta tem o seu. O nosso chamava-se Jesus. Ele não é líder de religião, ele não veio trazer o cristianismo. Ele é muito mais do que isso tudo. Ele é muito mais. Tanto que as religiões cristãs não entendem o tamanho que é o Cristo planetário. Na verdade, co-criador da galáxia, junto de Deus.
Ele praticamente criou a nossa galáxia há 5 bilhões de anos. Ele não veio aqui para fundar religião, para criar divisão. Todos os seres com missão religiosa ou espiritual na Terra vieram a mando dele, antes e após ele. Cada um de acordo com a época, com a necessidade, com o entendimento, com a cultura, etc, etc, etc. O Cristo, que chamamos Jesus, é muito mais do que isso. Nós não temos noção do que é o Espírito desse porte. E abaixo dele, quem era que cruzou na terra? Maria. Vamos entender um pouquinho? Então vamos voltar a entender o Natal. Vamos entender como ele realmente nasce. Vamos ver como é que Jesus nasce. Agora é particular. Agora é no íntimo de cada um. É a mensagem final. É a reflexão final, profunda. Estaremos colocando alguns exemplos na história. Alguns exemplos na história, para a nossa analogia. Vamos perguntar a Maria: Maria, quando é Natal para você, Maria? Maria é a única que pode falar três datas. Maria é a única que pode falar 3. Maria, quando Jesus nasceu para você, ela poderia dizer: no mundo espiritual, há quase 5 bilhões de anos, quando eu soube que eu teria a divina missão de ser mãe naquele planeta que está sendo plasmado. Naquele dia, Jesus nascia para Maria há quase 5 bilhões de anos. Ou, quando ela recebeu a visita do enviado de Deus, traduzido Gabriel, o enviado de Deus. Quando ele chega e fala já naquele Espírito já encarnado: Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita é tu entre as mulheres. E ela responde que ela está ali pronta para ser serva de Deus. Poderia também ser nesse dia que Jesus nasceu, no Espírito encarnado. Ou naquela noite em Belém, junto dos animais, quando acolheu em teus braços, junto de José. Os animais domésticos que ela recebia, o governador da terra. Governador da terra. Na verdade, hoje sabemos que é da galáxia. E não um líder religioso. 3, ela pode falar. E o Paulo de Tarso? Aquele que fora Saulo, que matou tantos cristãos. Perguntemos a Paulo de Tarso. Paulo, na verdade, já é o Paulo, depois de Saulo. Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Quando é Natal para você, Paulo? Quando é Natal para você, Paulo? E Paulo nos dirá: foi na estrada de Damasco que Jesus nasceu, através daquele momento de cegueira com que eu tive e caí do cavalo. Quando eu era intolerante e fanatizado por uma causa em glória, me vi envolvido na sua luz divina. Aquele dia era Natal para Paulo. Em Damasco era Natal naquele dia. E foi aí que ele disse uma das grandes máximas: já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Era Natal para Paulo. Madalena, indaguemos de Madalena, que eu ouço dizer, a maior transformação íntima do Novo Testamento, do Evangelho.
Onde, quando Jesus nasceu, Madalena? Quando é Natal para você? E ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia. Certa vez que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, da transformação, com a qual até hoje jamais sonhara. Naquele dia era Natal. Ó Madalena, ó Maria de Magdala. Pedro, o Cefas, o Pedra. Pedro, quando é Natal para você, Pedro? Que dia Jesus nasceu, Pedro? E ouçamos o depoimento do Cefas sobre a natividade de Jesus. E ele assim pronunciará: Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos. Quando de lá ele me veio entre as grades, ele me via. No momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante nunca mais vacilei. E nunca mais mesmo, diante dos potentados do século. Quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força do Cristo e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. E depois desse dia que era Natal, quando o galo cantou pela terceira vez, ele nunca mais vacilou. A partir dali ele realmente se tornou o Cefas, o Pedra, o indestrutível. Nesse dia era Natal para Pedro. Ele nunca mais se fraquejou, nunca mais titubeou. E no dia da sua morte, tu serás crucificado, não igual ao mestre, de cabeça para baixo. E não teve medo. Era Natal para Pedro. João, o único que estava diante da cruz, o único que não fugiu, que estava com Maria. Chamemos João. João, peçamos que nos diga quando é Natal. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento iluminado pela sua divina graça me fez saber que Deus é amor. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu descobri, João falando, que Deus é amor, quando Jesus entregou: mulher, eis aí teu filho. Aquele dia era Natal para João, o evangelista, e que no ano de 1223, animando o corpo de Francisco de Assis, fez o presente. João. Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos. Zaqueu, que dia que é Natal para você, Zaqueu? Quando Jesus nasceu, aonde? Dirijamos então ao publicano e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, a minha baixa estatura, ansioso para conhecê-lo, subi numa árvore, o sicômoro, para ver onde ele passava, contentando-me ver de longe. Aquele dia era Natal, e eis que ele, amorável e de bom, acena-me: Zaqueu, desce daí, se importa que eu me hospede hoje em tua casa? E naquele dia ele disse: a salvação entrou em meu lar. Então naquele dia, em Betânia, em Jericó, Jesus nascia. E o Tomé: eu tenho que ver para crer. Tomé, interpelemos o incrédulo. Tomé, quando Jesus nasceu, Tomé? Quando e onde como, mestre? Ele por certo retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável, em que, inesquecível, em que me foi dado testificar na materialização do Cristo.
que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi, Tomé falando, o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para terminar, já na sua morte, Dimas, o ladrão, Dimas, quando Jesus nasceu, quando é Natal para você, Dimas, crucificado ao lado do Cristo. Ele nos informará assim: Jesus nasceu no topo do Calvário, lá no Gólgota, nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. No dia da sua crucificação, ele nasceu para mim. Era Natal. Finalizo. A resposta é íntima. Tenho a minha, cada um tem ou terá a sua. Muito obrigado. Antes de passar a pergunta, obrigado pela atenção. Um bom Natal em Cristo, a nós, ao Brasil, ao orbe terrestre.